relação a essa questão das mulheres, hoje a gente vai falar só sobre a mulher, né, sobre esses problemas relacionados. Então, importante é a gente entender que nada disso é um problema normal. Isto é comum nos dias de hoje. Entre o normal e o comum vai uma grande diferença. O principal é entender o que é a menstruação. A menstruação não é uma doença. A menstruação é um fluxo que ocorre mensalmente, desde que a mulher esteja saudável, desde que seus hormônios estejam sendo produzidos adequadamente, dentro de uma programação independente da sua vontade. O seu cérebro é quem organiza a sua menstruação. Nós temos uma relação direta entre hipotálamo, hipófise e as gônadas. Então, quando você está no seu estado normal, no seu estado físico saudável, mentalmente saudável também, a sua menstruação vai ocorrer normalmente. Você pode ter um ciclo de 28 dias, que é o mais comum, como pode ter um ciclo também um pouco mais alongado, às vezes de 32, 35 dias, como pode ter um ciclo encurtado, de 21 até 23 dias. Tudo isso é dado como normal, fazendo uma avaliação individual. Relação de hormônio, relação genética, até que se possa descobrir algum problema relacionado a isso. Porém, sendo normal, sendo individual essa produção hormonal dessa mulher, não existe nenhum problema, não existe o porquê de tratá-la de modificar o seu ciclo, ou encurtado ou alongado, ou então realmente o seu fluxo, porque a maioria se queixa nem tanto do ciclo, mas se queixa mais do fluxo. Às vezes um fluxo mais intenso leva as mulheres a buscarem tratamento relacionado à redução do fluxo, ou às vezes até suspensão total desse fluxo, que é onde começam os problemas relacionados à parte fértil da mulher. Isso afeta muito a fertilidade. E hoje, principalmente, eu tenho visto no consultório muitas mulheres inférteis e os homens também com essa questão da infertilidade. Por que será que isso está acontecendo? Será que esses adultos estão prontos para ser pai e mãe? Não sei. Então, os problemas começam aí também nessa situação. E aqui, eu tenho uma estrutura específica para comportar, essa menstruação. Então, eu tenho um ciclo, como eu já falei, de 21 a 35 dias, que isso é normal. E tenho uma perda sanguínea entre 40 ml até no máximo 60. O que vem menos do que 40 ou vai mais do que 60, aí começa a despertar a busca dentro de exames médicos, na medicina ocidental, para tentar regular esse fluxo, entender por que alguns dos hormônios estão fazendo essa perda maior. A menarca, que é a primeira menstruação, ela deve ocorrer entre 10 até os 16 anos. Existem meninas hoje menstruando com 7, 8 anos. Isso por quê? Excesso de estímulos, que aumenta ainda mais o seu sistema límbico, o nosso sistema sensório, e faz com que elas disparem uma maior produção dentro do seu hipotálamo de algumas substâncias que controlam útero e ovário. Estímulos externos fazem isso. Então, as mães ficam desesperadas. Nossa, coitada da minha filha, 7 aninhos já está menstruando. Aí, o que acontece? Vai ao médico, toma um anticoncepcional para suspender a menstruação e só retornar a partir dos 13 ou 14 anos para essa menina. O estrago já foi feito. Eu tenho que entender por que ela antecipou. E também a mesma coisa, em relação à menopausa. Mulheres com 35, 45 anos no máximo já entrando na menopausa e disparando, os fogachos.
Eu tenho que entender por que isso está acontecendo. O ideal seria, a partir dos 45 até uns 50 anos, começar esse processo do climatério, até que ela entre, de fato, na menopausa. Então, está tudo, o quê? Desregulado. Tanto o processo inicial, quanto o processo final de desenvolvimento dessa mulher. Então, a saúde da mulher está muito comprometida. Principalmente porque, hoje em dia, as mulheres elas sofrem a questão de desenvolver a sua profissão, buscam cada vez mais o externo, ou seja, daqui para fora, e esquecem que existe também essa compensação interna. Então, a vida da mulher se tornou uma vida muito agitada. A maioria delas que eu recebo em consultório só falam assim: ah, mas a vida está muito difícil. Se eu não fizer, se eu não for, se eu isso, se eu não aquilo, as coisas não acontecem. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar dinheiro, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Então, a mulher se colocou numa condição, hoje em dia, de provedora, que era a questão masculina. O homem era o provedor da casa. Hoje mudou muito, né? Já foi feita até uma pesquisa. No Brasil, 70% dos lares brasileiros, a força financeira maior é da mulher. E isso traz um preço, queira ou não queira. E esse preço está relacionado principalmente às irregularidades menstruais. Por que isso está acontecendo com a mulher? Ela começa a desenvolver ovário policístico, que são esses transtornos menstruais, útero policístico, e a gente ouvia muito pouco, até uns anos atrás, sobre essas patologias. Hoje é comum, não é normal. A endometriose, endometrite, também acontece, e muito em grandes escalas, e idades cada vez mais baixas acontecendo esse tipo, que vai levar uma endometrite, uma endometriose, infelizmente vai levar ao processo do quê? Infertilidade. Na maioria dos casos. Tem tratamento? Sim, tem tratamento, tanto ocidental quanto na medicina tradicional chinesa. Porém, isso leva à infertilidade desde que ela não busque médicos adequados, tratamento adequado. Então, a maior das terapêuticas aceitas hoje em relação a essas situações, ovário policístico, útero policístico, endometrite, endometriose, é o controle hormonal sintético. Mas nós temos tantas e outras formas de tratar isso. E também, um estudo feito em 2017 com uma população de 40 mil mulheres espalhadas por todo o planeta, disse que, em relação aos sintomas que elas têm, todas elas, 90%, eram dignas de uma classificação no CID-10, e esse CID já mudou, esse ano. 3% a 5% delas apresentam sintomas de angústia e irritabilidade. Angústia e irritabilidade antes das menstruações. O que isso quer dizer? Quer dizer que os hormônios não estão sendo produzidos e nem liberados adequadamente. Só que para que esses hormônios sejam produzidos inicialmente, eu preciso que o meu cérebro esteja de que forma? Calmo, tranquilo, em paz. Porque ele vai começar a produzir uma substância chamada gonadotrofina, que vai estimular essa hipófise, para que essa hipófise possa ajudar a produzir um hormônio chamado folículo estimulante e o luteinizante. Quando eles começam a ser produzidos, eu começo a produzir também quem? Progesterona e estrógeno.
para que isso comece a regular essa parte hormonal mais inferior, que é o útero, as trompas e o ovário, a serem estimulados a soltar esse óvulo naquele período adequado e ele, sendo amadurecido, estar pronto para ser fecundado. Aí começa também uma mudança relacionada a esses hormônios no corpo da mulher. Algum muco tem que ser mobilizado para que esse espaço dentro do útero possa ser um pouquinho mais aberto para receber esse óvulo e nidar e gerar o quê? Um novo ser. Ele foi fecundado. Mas se não há fecundação, normalmente ocorre o quê? A menstruação. E aí a mulher se incomoda com esse sangramento. Não posso ir a uma festa, não posso ir à praia, não posso ir à piscina, não posso ir à academia malhar do jeito que eu gostaria. E aí, se eu tomo alguma substância suplementar para ter uma força física, desenvolver uma massa muscular mais magra, porque a mulher ela não consegue ter essa mesma forma física que o homem, por conta dos hormônios. Então ela começa a suprimir a sua menstruação e começa a utilizar esses suplementos para desenvolver uma forma física mais magra, mais definida, porque é o que hoje em dia dita a moda. E por acompanhar a moda, muitas sofrem. Eu falo assim, quem faz a minha moda sou eu, gente. Quem faz a minha cabeça sou eu. Eu não estou nem aí porque estão falando. Ah, ela é gordinha, ela é flácida, ela é isso. Toda mulher é. Agora, por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que agradar o outro e não a mim? Eu sou muito chata nesse sentido, né? E aí acontece o quê? As síndromes pré-menstruais ou tensão pré-menstrual. Dizem que isso é um mito, não é verdade. A mulher que tem esse tipo de problema pré-menstrual ou durante a menstruação ou pós-menstrual, ela está arrumando uma desculpa para se afastar do marido, se afastar do trabalho, né? Se afastar das responsabilidades. Mas será? Será que é mito? Será que é verdade? Então já foram feitos alguns estudos, né? Principalmente pensando nessa relação dessa questão mental, emocional da mulher. E o que se chegou à conclusão é 80% delas vão apresentar esse problema, uma síndrome pré-menstrual, em função do quê? Alimentação inadequada, vida inadequada, pensamentos obsessivos. Quem é o responsável pelo pensamento? Que elemento? Terra. Aí, o elemento terra, que é o baço pâncreas e o estômago, ele é responsável pela ideação. Ideação, o pensamento. Se eu tenho uma forma adequada de construir, terra é construção. Se eu tenho uma forma adequada de construir as minhas ideias, as minhas propostas de vida, terra é chão, é pé no chão, é fluidez, é para saber movimentar, é saber transformar, aquela história que todo mundo fala, né? Transforma um limão numa limonada, né? Então, a terra é isso. Quando eu não consigo fazer, aí é onde eu não vou ter uma alimentação adequada, a terra não consegue te dar substratos e não consegue também fazer com que esse seu pensamento seja um pensamento construtivo. Ele passa a ser obsessivo. E isso é engraçado porque é a medicina ocidental que está falando isso. E aí eles dizem, conformem-se, mulheres. Ela vai, ela volta, mas é considerada normal. É normal? Não. É comum.
Aquilo que eu falo, não é normal, é comum isso acontecer nos dias atuais. Então, feita uma pesquisa geral a respeito das mulheres, as maiores queixas estão relacionadas ao quê? A irritabilidade, 85% delas dizem que ficam irritadas no período menstrual, antecede a menstruação, durante a menstruação isso só passa depois que o sangue desce e seca. E mais, 81% delas, as alterações de humor seríssimas. Daquelas mulheres que têm que se afastar realmente do seu trabalho, da sua área profissional, porque elas ficam num sistema tão irritadas, mas tão irritadas, que elas podem partir, eu brinco sempre, do bate-boca para o bate na boca. Isso acontece. Então, aquela mulher que já tem, né, uma tendência a ser muito mais ativa, muito mais para frente, muito mais para cima, quando esses hormônios estão completamente desequilibrados, ela também perde a consciência. Porque, lembra, o hormônio ele é produzido lá atrás, no cérebro, lá em cima. Gonadotrofina gera a tendência da hipófise a gerar quem? Os hormônios relacionados ao estrogênio e à progesterona. Quando eu consigo regular o meu cérebro, eu estou num estado mental equilibrado, aí sim, né, eu vou ter uma menstruação que não vai me trazer problema nenhum. Esse estado mental em equilíbrio está relacionado com quem da medicina tradicional chinesa? Xian. Quem é Xian? Xian é o espírito do coração, é a consciência. E aí a gente para e pensa assim, coração, como assim relacionado com uma menstruação? Relacionado assim com esse tipo de atitude? Sim, porque ele tem uma relação direta, tanto no homem quanto na mulher. Rim, coração, baço e fígado estão relacionados na mulher com o útero e com o homem a próstata. Então, se a gente está falando de reprodução, se a gente está falando de produção de hormônios, se nós estamos falando de um cérebro equilibrado e atuante, não dá para pensar única e exclusivamente em apenas um elemento. Nós temos que pensar basicamente em quase todos. O único que ficou um pouquinho de fora foi o metal. Ou seja, há um desequilíbrio desses 5 elementos, cada um em uma determinada proporção. E aí a gente tem que pensar como tratar isso. Bom, mito ou verdade essa síndrome? Eles dizem que é verdade, né? 1 em cada 10 mulheres vai ter uma raiva, né? Essa avalanche de emoção por conta do quê? Hormônio e o sistema sensório. Ou seja, o que é o seu sistema sensório? Sistema límbico, sistema reptiliano, cérebro lá antigo, guarda todas as emoções e impressões que você já está vivendo ou que você já viveu e traz ainda o quê? As experiências de outras vidas para você. Então, de repente você olha uma pessoa, você não gosta dela, mas você nem sabe por que você não gosta. Mas o seu olfato é que percebeu que o hormônio dela não é legal para você. Aí você fica irritada ou irritado com aquela pessoa, mas nem sabe por quê. Ela nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dela. Não é bem assim? Então, isso começa a interferir no seu processo dinâmico desse cérebro pensante. Começa a criar o quê? Regras, normas e preconceitos. E se você vive num grupo altamente regrado, preconceituoso, nossa, aí você não vai encontrar o equilíbrio nunca, né? E olha, eles classificaram essas síndromes ou transtornos em 4, sendo que o A, ansiedade, irritabilidade e oscilação do humor, o C, aumento do apetite, compulsão pelos doces, cansaço físico e a tal da enxaqueca. O tipo D, depressão, choro, confusão, insônia e perda da memória.
mais para baixo, retenção de líquidos e ganho de peso e aumento, né, dores nas mamas, e principalmente para quem já tem a displasia mamária, né, esse tipo H é bem específico. E se a gente para e pensa e compara isso com a medicina tradicional chinesa, a gente encontra uma mistura dos 5 elementos aqui. Cada um deles tem um alimento que deve ser evitado e cada um deles tem o seu alimento que específico para o tratamento e evitar os sintomas. E a medicina ocidental, ela preconiza que para essas mulheres o importante é mudança de hábitos, se dar um tempo, relaxar, buscar atividade prazerosa, né? Sempre eu falo para essas mulheres, faz alguma coisa que você goste. Ah, mas eu não gosto de correr. Faça o que você gosta. Você gosta de fazer o quê? Ficar sentada, lendo? Ficar na frente de uma televisão, chorando, vendo novela? Faça o que te der prazer. Não faça o que o outro está fazendo porque ele está fazendo, o que é bom para ele. O que é bom para um nem sempre é bom para o outro, né? E as medicações que também são indicadas, alguns médicos entram com medicações mais fortes, outros até aceitam as terapias integrativas. Talvez a acupuntura pode ser utilizada, mas alguns deles orientam também a utilizar o quê? Fitoterapia brasileira, não a chinesa, e principalmente florais. Então, eu posso trabalhar com essas mulheres que têm uma síndrome, né, mais leve, com essas práticas integrativas associadas com uma técnica da medicina ocidental. Mas em relação à TDPM, que ela é um pouco mais forte, né? Foi feita uma pesquisa em 2016 por psicólogas e psiquiatras do Canadá. Elas começaram a fazer um levantamento sobre todos os estudos que já existiam sobre essas questões dessas síndromes e desses transtornos. E principalmente para tentar entender a nova síndrome, ou seja, a super TPM, que é chamada de transtorno disfórico pré-menstrual. De onde veio isso? Como é que isso surgiu? E eles fizeram um levantamento e, para surpresa, né, dessas pesquisadoras, 13,5% delas que se diziam, né, com uma TDPM ou uma TPM, isso também ocorria independente do ciclo ou da fase menstrual. Ou seja, aquilo que a gente fala, ela é a própria TPM. Então, não tem nada a ver com essa questão inicial hormonal da menstruação. Mas 20% a 30% delas realmente relataram essa oscilação de humor, que foi o mais pesquisado, exatamente nessa fase pré-menstrual e também durante a menstruação. Não conseguiram fechar um consenso a respeito disso, porque acharam o índice muito baixo. E tudo tem que ser tratado de que forma? Individual. Cada caso, cada mulher é uma mulher. Então, eles falam assim, é uma meia-verdade, não é uma verdade inteira. Também não é mito, mas não se tem como comprovar. E aí, mulheres, o que vocês acham? Mito ou verdade? Já o transtorno disfórico, ele foi levado em consideração porque é uma faixa etária muito importante, onde a mulher ela é mais produtiva, dos 23 até 25 ou chega até os 35 anos. Então, meninas dos seus 23 anos até os 35 anos estão apresentando com maior frequência a TDPM. E aí, por conta desse transtorno disfórico que afeta muito seriamente o cérebro, hipotálamo, tálamo, subcórtex e também as gônadas, isso leva a uma sensação de uma depressão muito profunda, onde a maioria acaba se suicidando. Então, esse transtorno leva ao suicídio.
Eu tenho pego muitas mulheres com depressão que foram classificadas com depressão pelos médicos e estavam utilizando medicamentos, aqui ó, antidepressivos, principalmente sertralina, que está sendo indicada assim, ó, para todo mundo, quem quiser toma, né? Vamos controlar a sua ansiedade, vamos controlar a sua depressão, vamos te dar um up. Vamos levar você para fazer academia. Toma isso que você consegue. E meninas que estão se achando gordinhas, porque se eu não tenho uma terra adequada, se eu não tenho uma água adequada, se eu não consigo fazer essas trocas metabólicas normalmente, se eu não tenho um cérebro e uma consciência, ou seja, um elemento fogo trabalhando adequadamente, associado com todos os outros, eu não vou ter atitude. E se eu não tenho uma atitude positiva na vida, eu acabo sendo empurrada para qualquer lado. E aí vem esses medicamentos e fazem com que o seu cérebro comece a se conectar. Então você tem um excesso de liberação de substâncias e principalmente excesso de ligações neurais no seu cérebro. Você começa a ficar uma carga retida, sabe? A energia estática, é isso que acontece. E aí você começa a querer gastar isso o tempo todo. Só que chega uma hora, essa energia vai acabar. E aí você estava num estado de euforia, você acaba caindo no estado de depressão. E é nesse momento onde eu estava tão eufórico, tudo estava dando tão certo para mim, eu estava malhando, eu estava emagrecendo, porque isso está sendo utilizado para ajudar no emagrecimento, ela cai. Cai e não encontra mais a saída daquele buraco. Aí não tem vontade de comer, não tem vontade de fazer mais nada, o corpo começa a aumentar as medidas e ela fica desesperada. E aí a única saída qual é? Suicídio. Essa vida é chata, não consegui alcançar o que eu queria. A maioria é assim. Então eu já tratei algumas mulheres que eu consegui tirar desse medicamento e outras que trouxeram experiências de suas amigas e familiares que passaram por isso, mas foram até o final e acabaram se suicidando. Jovens, 28 anos, 30 anos, 16 anos, sabe? Eu moro em São Caetano do Sul, lá em São Paulo, e tem uns 2 anos atrás, uma menina de 16 anos, ela se atirou do prédio mais alto da cidade, porque ela não conseguia emagrecer. Ela foi ao médico, e o médico falou assim, não dá mais para a gente continuar com esse medicamento, ela simplesmente se atirou. Foi um escândalo na cidade, né? E aí você fala assim, nossa, foi só por causa disso que ela se matou? Quer dizer, é complicado, né? Então isso acontece. Então, os medicamentos, né, para poder trazer um pouco de atividade para você, fazem um estímulo maior nessa região de útero também, não só o cérebro, desregula ainda mais. E aí você está tomando um medicamento, esses controladores, dessas questões emocionais, você começa a ter mais ou menos sangramento, e aí o ciclo também fica completamente desregrado. Aí você vai atrás de um outro médico que não sabe que você está tomando essas medicações e entra com o anticoncepcional. Aí você começa a passar mal, você começa a ter aumento de peso de novo, você começa a ter náuseas, dores de cabeça. Aí você vai atrás de outro profissional que não sabe que os outros estão te dando, enfia mais alguma coisa. Então, não existe a conversa entre esses profissionais. E entre nós também não, viu? Então a gente não pode só descer a lenha nos médicos. Muitos terapeutas integrativos não gostam de dividir informação com seus colegas. Isso é errado, gente. Eu encaminho para outros profissionais. Fiz vários cursos? Fiz. Mas eu faço tudo? Não.
Tem sempre aquele que faz melhor do que eu. Zé Roberto trabalha muito melhor do que eu com magneto. Né? Aqui tem alguém que pode trabalhar muito melhor do que vocês com massagem. Por que eu vou fazer a massagem? Eu encaminho para quem eu sei que realmente é mais competente nesse sentido do que eu. Por que não? Por que eu vou ficar retendo na minha mão esse indivíduo? Então a gente também tem que começar a pensar nisso, né? Vamos trabalhar em harmonia. Isso é importante. E aí, foi mais ou menos em 2011, lançaram esse chip da beleza, que é realmente um chip que é implantado próximo ao rim, né? Região de quem? Suprarrenal, para controlar a produção de cortisol, que ajuda a inflamar o corpo. Então, esse chip faz com que essas mulheres não aumentem o processo inflamatório durante o período menstrual, que é normal. Tá bom? Então, esse processo inflamatório acontece, tanto que ela aumenta o peso para guardar o quê? Líquidos e gorduras para uma gestação futura. Se não acontece, tudo isso vai desaparecer naturalmente do seu corpo. Tem mulheres que incham mais, tem outras que incham menos, mas isso é um processo o quê? Fisiológico. Só que aí, isso começa a ser desregulado, né? Esse fluxo quebra e começa a trazer problemas. Então, esse chip foi lançado e também começa a ser utilizado cada vez mais produtos anti-inflamatórios. Antigamente, um anti-inflamatório ele era vendido como receita, controle. Hoje em dia, você chega, você compra o que você quiser de anti-inflamatório. Logo, logo, também poderemos comprar os antibióticos, viu? Logo, logo. E essa relação desses transtornos com a medicina tradicional chinesa? A medicina chinesa ela não enxerga o útero apenas, né? Então, essa matriz, como ela é chamada, né? A matriz é o útero, as trompas, os ovários, o colo uterino e também o quê? A parte externa genital, tanto da mulher quanto do homem, mas a matriz mesmo é considerada apenas quem? A parte feminina. Essa matriz é a matriz do quê? Da fecundação, a matriz de formação de um novo ser, de uma reprodução. Tanto que, pela visão da medicina tradicional chinesa, né, esse período agora do inverno, nós deveríamos reduzir em muito a quantidade do sexo. Praticar no máximo um a cada semana. Né? Tem gente que faz o quê? Vários. Normalmente os casamentos ocorrem quando? No período mais frio. Aí vai para a serra para fazer o quê? Aumentar cada vez mais esse estímulo, né, sexual. Bom, então esse útero ele tem que ser preservado, porque ali eu tenho uma essência yin e yang. Então a função dele como um aberto para receber alguma coisa é yang. Agora, o sangue que está ali dentro, onde vai ser nidado esse óvulo, é considerado yin e vai transformar num yin maior que é outro indivíduo, né? Então, aqui está, ó, o útero, que é chamado de Niu Zi Bao. Esse Niu Zi Bao, ele tem uma relação com o coração, um meridiano que vai direto para o coração, esse Pao Mai Jin, e depois com outro meridiano interno, tá? Que vai direto do rim para o útero. Então, existe essa ligação aqui entre eles, né? O Pao Lin, né? Então, esses dois meridianos são os que regulam quem? Principalmente subida e descida desses hormônios, através de vaso governador e vasoconcepção. Relacionado também com quem? Meridiano da bexiga. Relacionado também com quem? Meridiano do fogo, fogo ministerial, principalmente triplo aquecedor. E tem uma relação de produção de sangue com o baço e uma distribuição com o fígado. Então, a gente não consegue separar muito bem cada um. Qual é a importância? Quem é o mais importante? Todos. Todos são importantes nesse sentido. Não dá para a gente separar. Ah, vou tratar primeiro um coração, vou tratar mais o fígado. Não, eu tenho que tratar tudo.
E essa questão, né, da relação deles, eu preciso realmente dar uma melhorada. Vaso governador, vaso concepção, Chong Mai, que é o vaso penetrador, que ele penetra onde? Por que ele é chamado vaso penetrador? Vaso maravilhoso? Não, vaso maravilhoso, gente. Ele é um dos importantes, ele é vaso penetrador. Ele penetra onde? Penetra útero e cérebro. Tá? Ele é super importante. O principal ponto dele está lá no pé, né? Que é o VB41. Se liga a quem? Se liga à bexiga, se liga ao rim e se liga ao fígado. Ali naquele ponto, ele percorre em direção ao rim, percorre em direção à bexiga e percorre em direção ao fígado. Para aumentar o quê? Essa produção e circulação. Né? E aqui em cima, na linha da cintura, eu tenho também ponto importante, que é o VB27. Então, eu começo a pegar esses pontos e trabalhar, para poder organizar. A água, ela comanda essa herança genética, esse yin, e o fogo, ó, coordena a questão hormonal. Então, são os principais para a gente trabalhar. E o stipper? Alguém aqui já trabalha com stipper? Sim ou não? Nossa, não sejam tímidos, pode falar, poucas pessoas, nossa. Então, ó, o stipper, estímulo permanente, ele é uma base, né, produzida desse cristal de quartzo de rocha hialino, micronizado, maior do que o poro humano. Então, ele não vai ser absorvido pelo seu poro, não vai cair na sua corrente sanguínea como muitas pessoas falam. Não, ele vai agir na sua pele. Então ele é maior do que o seu poro, ele é maior do que a perfuração de uma agulha, e ele é micronizado e imantado aqui, ó, numa manta hipoalergênica de algodão. Nesse sentido, ele vai ficar na pele. A pele é o maior órgão, e nós tivemos uma aula de pele, né, agora há pouco. E a pele é o maior órgão, e esse órgão está ligado a quê? Terminações nervosas livres e os sentidos do corpo, os nossos nociceptores. Esses receptores que dizem para você, está frio, está calor, está claro, está escuro, produz a melatonina, produz outras substâncias. Então, essa é a reação da pele. E a pele está ligada também a quê? A áreas nervosas, aqui, ó, sistema nervoso. Tudo aquilo que acontece dentro do seu cérebro caminha pela medula espinal e vem para onde? Para a parte externa do seu corpo te dizer assim, reage ou não reage. Então, eu tenho uma estrutura que é um órgão, o melhor órgão para eu trabalhar, que é a pele. E ele vai fazer o quê? Modulação dessa frequência, trabalhando em pontos de acupuntura. Aqui, ó, é o meu sistema de autocura, meu sistema nervoso central, onde eu tenho os gânglios e os nervos raquidianos. Se a gente for pensar nesses nervos raquidianos, ele é o quê? Dentro da visão da medicina tradicional chinesa, os pontos Huatou Jiadi. Já ouviram falar? É ponto Huatou Jiadi. Quer uma coisa mais importante do que isso? Não tem. E o ponto de acupuntura, ele está relacionado a um chakra, está relacionado ao nosso sistema nervoso central, simpático e parasimpático, e também relacionado, né, às nossas gônadas, ou seja, ao nosso sistema endócrino. Por isso que funciona, e funciona rápido. Quanto menos eu agredir o meu corpo, ou seja, eu trabalhar com áreas externas, a pele, melhor é o resultado. Vocês vão ter, assim, função muito maior e muito melhor. Porque você está estimulando uma área específica. Eu vou ter que me estender só mais um pouquinho, tá? Todo ponto de acupuntura, ele tem essa estrutura aqui, ó, que é um par nervoso. Ele é um cacifo e esse cacifo traz um par nervoso. Qual é a função? É fazer essa estimulação elétrica percorrer todos esses pares nervosos e chegarem até o seu cérebro e trazer uma resposta de volta.
Só que vocês fazem isso através do quê? De uma agulha. Vocês inserem uma agulha e começam a dar um estímulo de sedação ou tonificação, não é assim? Para conseguir com que ele aumente ou diminua a produção de alguma substância. Já o estímulo eu não preciso disso, ele vai modular, ou seja, ele equaliza aquilo que é necessário. Eu não preciso pensar se eu tenho que aumentar ou se eu tenho que diminuir. Ele sozinho percebe isso através do sistema nervoso central desse indivíduo e equilibra o que é necessário para ele. É assim que eu trato essas mulheres. Então, eu tenho alguns pontos que eu vou trabalhar. Eu começo sempre pela área dorsal, pelo vaso governador. Esses pontos são os pontos principais de tratamento e os pontos da linha de bexiga, para promover o quê? Essa ligação entre essa área central e o cérebro. Trabalho também com a área abdominal, relacionado com vasoconcepção e ponto do rim, porque eles estão intimamente ligados, relacionados. Tá bom? Trabalho também com quem? Ponto de fígado, meridiano do fígado e meridiano do baço pâncreas, que não poderia faltar. Esses pontos são pontos principais que estão relacionados com o triplo aquecedor e vão levar a informação para o coração. Passam pelo rim, passam pela área de baço e chegam ao coração. Pontos importantes. E aqui, finalizando, né, esses últimos pontos, o ponto do vaso maravilhoso, o vaso penetrador, e o ponto que atua muito mais no rim do que propriamente na vesícula biliar, o VB39, que é ponto mestre do quê? Medula e ossos, formação de sangue, iniciação dessa célula sanguínea. E ele é interessante nesse tratamento, nesse trabalho, tá bom? E aqui, olha, é um livro que eu li, adorei esse livro, Seu Sangue é Ouro, né, celebrando o poder da menstruação. Para quem quiser, né, compra esse livro que é muito interessante. Todo ciclo menstrual é um processo alquímico em si mesmo, durante o qual toda mulher sangra, passa por uma transformação dentro de si. É ou não é? A gente começa a fazer uma transformação para melhorar a nossa capacidade e, ao mesmo tempo, fazer o quê? Trazer uma nova vida, ou através da gestação, ou a nossa própria vida, porque renova o sangue e renova os hormônios. Menstruar significa viver através de uma transmutação cíclica em que o passado é deixado. A hora que você menstrua, joga para trás, né, esse sangue, e o novo é abraçado. Viver essa transformação através de um ritual consciente nos desperta para a conexão com os ciclos que ocorrem ao nosso redor e para o nosso relacionamento com toda a vida. A vida não é um ciclo, gente. A gente não aprende na medicina chinesa a cuidar dos ciclos. Ciclo de geração, ciclo de dominância, contra-dominância e rebeldia. A vida é um ciclo. Então, se eu que tenho esse ciclo dentro de mim não consigo aceitá-lo, quero acabar com ele de qualquer forma, será que eu estou bem mentalmente? Não. Então, a gente tem um problema sério aí para ser tratado. Então, essas mulheres precisam de um apoio, acima de tudo, compreensão e não julgamento. Elas têm que entender o que é importante para elas. Só isso. Grata.